no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos é chamado Livro dos Milagres. Livro onde Deus deixou registrado pelo Espírito Santo milagres e coisas e verdades espirituais. E nós vamos falar sobre os apóstolos. Eu comentei agora há pouco que eu não sou contra você, pastor, pregador, preparar a mensagem, não. Eu mesmo preparei a mensagem aqui, ó, como vivi os convertidos, está até marcado aqui. E na hora de pregar, saiu aqui, no outro texto. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Então vamos obedecer o Espírito Santo e falar o que está escrito aqui. Atos capítulo 5, no versículo 12. Os apóstolos fazem muitos milagres. Vamos ler a Escritura. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Na verdade, os apóstolos de Jesus, aqueles 12 que andavam com ele, eles foram os primeiros homens, os primeiros pregadores que realmente viveram os milagres maiores, porque eles andaram com Jesus durante 3 anos. E eles viram, ouviram, e eles viram Jesus operar coisas extraordinárias. Por exemplo, ele curou o filho da viúva de Naim. Ele curou o cego de Jericó. Ele ressuscitou Lázaro da morte. Ele curou o gadareno, aquele endemoniado gerazeno chamado gadareno. Ele curou ali no tanque de Betesda, um cego no tanque de Betesda. Ele curou os 10 leprosos. E ele curou paralíticos. Quem não se lembra daquele paralítico que descer do telhado da casa e Jesus colocou a mão sobre ele e curou ele? Então Jesus fez coisas que até então homem algum tinha feito. Então, ele não se podia dizer que Jesus não tinha o poder de Deus. Por quê? Porque Jesus falava, eu sou filho de Deus, enviado do Pai e o Salvador do mundo. Aquilo causava uma confusão na mente das pessoas que estavam perto dele. Por quê? Porque Jesus era judeu, ele vivia no meio do povo judaico, e ali tinha as irmãs dele, tem os irmãos carnais dele. Tem pessoa que não entende isso. Jesus tinha irmãos carnais. Jesus tinha irmãs carnais. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque não lê a Escritura, não presta atenção na Bíblia. E Jesus, o próprio Deus deixou claro que a sombra do Espírito Santo veio sobre Maria e ela teve Jesus, sem a participação do homem, do pai José. Maria era mãe de Jesus, é mãe de Jesus, e o pai não era José, o pai era o próprio Deus. O próprio Deus enviou do céu a unção do Espírito Santo e fez nascer no ventre da Virgem Maria a pessoa de Jesus Cristo. Então ele nasceu de Maria, sim, mas ele veio de Deus. E muitas vezes ele disse assim, eu vim de meu pai e eu vou voltar para meu pai. Quantas vezes Jesus falou assim?
Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para a casa do meu pai, voltarei para vós outro e vos levarei comigo. Isto é revelação, isso não é pregação, isso não é ensino, não é doutrina, isso é espiritualidade. Isso é revelação. Só o Espírito Santo pode ensinar para mim, para você, isso que eu estou falando. Mostrar para você. Ninguém pode te mostrar isso não. Só o Espírito Santo pode mostrar para você o que eu estou falando. Só. Só o Espírito Santo pode falar no seu coração aquilo que eu estou falando agora. Então, Jesus nasceu da Virgem Maria. E ele morreu e ressuscitou e voltou para Deus o Pai. E depois que Jesus nasceu e cresceu, Maria coabitou com José normalmente e teve outros irmãos e outras irmãs carnais, embora algumas religiões não admitem isso. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs. E os apóstolos que andavam com ele ficaram ali 3 anos ao lado do mestre, aprendendo com o mestre como fazer a obra de Deus. Então, os apóstolos andaram com Jesus o tempo todo para aprender a fazer a obra de Deus. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pela mão dos apóstolos e costumavam tudo reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Havia um lugar que eles se reuniam. E a Bíblia diz que crescia mais e mais a multidão, tanto homens como mulheres, e eram ajuntados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Preste atenção nesse detalhe. A pregação era tão forte, tão poderosa, a unção era tão verdadeira, que a sombra de Pedro, até a sombra do apóstolo Pedro curava. Não só a pregação, não só o toque das mãos, até a sombra quando ele passava. As pessoas colocavam as pessoas perto para que a sombra de Pedro passasse e eles eram curados. Até a sombra do apóstolo Pedro curava. A igreja hoje está tão doente que nem gritando o doente é curado. Nem gritando, esperneando, o doente não é curado. Por quê? Porque 2000 anos se passaram. Houve um tempo de distanciamento da espiritualidade de Deus. Os apóstolos viviam 24 horas por dia, na presença de Deus. Eles andavam de manhã, tarde e noite e madrugada com o Senhor. Hoje, os tais apóstolos, ou pregadores, ou pastores, ou seja quem for que estiver pregando o evangelho, qual é a conduta deles hoje? Será que é a mesma dos apóstolos daquela época? Os apóstolos daquela época eram chamados de apóstolos porque eles iam, apóstolo quer dizer após. Apóstolo de Jesus, após Jesus. Isto é, Jesus passou e eles passavam junto. Então, apóstolo é aquele que passa após Jesus, vai atrás de Jesus, segue os passos de Jesus. Desculpe. Jesus ia na frente, os apóstolos junto com ele. 24 horas por dia. A unção era forte.
Os pregadores de hoje estão aonde? Eu não vou ser hipócrita falar para você, me desculpe o que eu estou falando. Não, eu vou falar na lata. Na lata. Os tais apóstolos de hoje, ao invés de ir para o bonde, vai para o shopping. Para o shopping passear. Vai para o shopping. Quantos pregadores terminam o culto, pega a sua família, pega o carro e vai para o shopping passear? Ah, pastor, o senhor é contra? Eu não. Cada um faz da sua vida o que quiser fazer. Mas nós prestaremos conta a Deus. Os pregadores do Evangelho prestarão contas a Deus das suas atitudes e dos seus testemunhos. Você que é pregador do Evangelho, qual o exemplo que nós devemos seguir? O exemplo dos apóstolos de Jesus. Eles oravam, eles se consagravam, eles buscavam a presença de Deus, a unção de Deus para a salvação, para a cura, para a libertação. E eles recebiam o Espírito Santo de Jesus, e o poder do Espírito Santo estava sobre eles. E a Bíblia fala que muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. No verso 15 fala que eles levavam os doentes pelas ruas, nas macas, nas camas, e colocavam ali até para que a sombra de Pedro passasse sobre algum deles. E muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém levava os doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. E todos eram curados. Não era curados algum, não. Hoje você vai num culto na igreja, o pastor faz aquela oração poderosíssima, que abala os céus e o inferno. Aí depende, termina a oração, ele pergunta assim: quem sentiu a dor de cabeça passar? Quem sentiu que o caroço desapareceu? Quem sentiu que a febre passou? Até o pregador morre de medo de perguntar: quem é que foi curado do câncer? Quem foi curado da lepra? Quem foi receber o milagre? Quem recebeu cura, levanta a mão. O pregador tem medo de perguntar hoje, porque ele sabe que ninguém será curado. Porque não há unção, não há unção na sua pregação. E tais pregadores responderão diante de Deus pela falta da unção, porque a unção vem de Deus. A unção existe e ela está na presença de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não pode pregar isso. Eu não posso pregar, mas o Espírito Santo pode. E aqui está escrito na palavra de Deus que até a sombra de Pedro curava. Até a sombra. Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. E crescia mais e mais a multidão dos cristãos, tanto homens como mulheres eram ajuntados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocar sobre leitos e maca, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. A palavra de Deus diz que havia unção de cura, unção de salvação e unção de libertação. Ainda hoje, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, ele não muda. Deus não muda. E nele não há sombra de variação, nem mudança de cor. Então o mesmo Deus que curava é o mesmo Deus que cura hoje. Deus não mudou. Deus não muda. Então quem mudou? Quem mudou foi o homem.
foram os cristãos, foi a igreja. O evangelho hoje está tão distanciado de Jerusalém, tão distanciado de Jesus, que há muito poucas curas, muito poucos milagres, muito pouca libertação. Ao ponto de quando Deus cura alguém na igreja, eles falam, oh, que milagre que aconteceu. Um milagre. Quando acontece um milagre, já causa admiração. Tamanho é o distanciamento que o povo de Deus hoje está da igreja primitiva. Então, qual é a proposta de Deus para você, para mim, para nós, para a igreja de Jesus? A proposta é essa. Em Apocalipse fala, volta ao primeiro amor. Em Apocalipse fala, volta ao primeiro amor. A igreja de hoje precisa voltar à presença de Deus, caminhar na presença de Deus e receber a unção do Espírito Santo. Não só os pregadores, mas os pregadores, os pastores, missionários, presbíteros, diáconos, evangelistas, as diaconisas, todos, apóstolos, mestres, doutores, pastores, todos precisam passar por uma restauração espiritual e uma reconstrução, renovação espiritual. A igreja de hoje precisa urgente de uma restauração espiritual e de uma renovação espiritual. E quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo. Então a proposta de Deus hoje para você, meu irmão, minha irmã, é esse. Volte aos braços de Jesus, busca a Deus em oração, busque a unção e a presença de Deus, para que você seja renovado, restaurado e você possa viver na unção e na plena presença do Espírito Santo, como os apóstolos viviam. Porque Deus não mudou, não muda. Quem muda é a igreja, é o povo, é as pessoas. É nós que mudamos. Deus não muda. A presença de Deus existe, o Espírito Santo existe, a unção de Deus existe, e é só você buscar. A Bíblia diz, clama a mim, eu responderei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Então, amado, faça um propósito com Deus de buscá-lo, de adorá-lo e servi-lo. E Ele vai te abençoar, encher você do Espírito Santo e você seguirá os caminhos, passos do apóstolo Pedro ou de tantos outros apóstolos passados. A cada época Deus levanta um profeta, um pregador com diferenciado. Presta atenção à sua volta. Deus levanta, pode te levantar. Você pode ser o próximo que Deus levanta, põe de pé e usa. Tá bom? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo venha falar profundamente na sua alma. Eu não posso te convencer de nada, mas o Espírito Santo pode falar no seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Eis que estou à porta e bato. Então abra a porta para Jesus e volta ao seu primeiro amor e busca a reconstrução espiritual, a restauração e a renovação espiritual. É o que eu desejo para você em nome de Jesus. Tá bom? Voltamos no próximo vídeo. Um abraço, que o Espírito Santo te abençoe e que Deus te abençoe e que você receba a graça, a unção e a presença do Espírito Santo. Tá bom? Deus te abençoe.